Olá, hoje eu vou falar do livro de Obadias. Obadias é um livro pequeno, na verdade, vamos dizer até que ele seja um texto, porque ele possui apenas uma página e meia, dependendo da Bíblia. É um livro que vai falar sobre os pecados e o castigo de Edom. Edom, uma cidade que era governada por Esaú, irmão de Jacó, aquele que deu origem à tribo de Israel. E o texto diz o seguinte: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Aqui o livro de Obadias, que tem apenas um capítulo, vamos assim dizer, é um texto. Ele fala de uma revelação que Deus deu ao profeta Obadias, cujo nome significa servo de Javé. E nesta visão, nesta revelação, ele anunciava a derrota de Edom, uma cidade que vivia os descendentes de Esaú, e chama as nações a se levantarem contra ela. Isso porque Edom, embora ela seja uma cidade pequena, uma cidade simples, humilde assim no seu tamanho, ela era muito soberba. E Edom tratava Israel como um de seus inimigos. E por isso o profeta alerta sobre o julgamento de Deus que viria aos edomitas, dado seu mau comportamento e o tratamento com que eles tinham com Israel, irmão de sangue, né? Um povo de sua parentela. E esse israelitas, principalmente, ele era o povo da aliança, era a menina dos olhos de Deus. E justamente contra este povo que o povo de Esaú se levanta, os edomitas. E esse mau comportamento com o povo escolhido por Deus fez com que o Senhor enviasse Obadias como um mensageiro a convocar as demais nações ali próxima à região a se prepararem e a investirem contra Edom, por causa do mal que eles faziam ao povo do seu amor, do amor divino. O interessante é notar que Edom, ela era pequena em tamanho, em número de pessoas, porém a soberba. Ela achava mais do que realmente era. Ela se via numa posição geográfica diferente das demais, porque Edom, ela se acomodava num território que era rochoso, era praticamente uma montanha. E ali, nas brechas dessas montanhas, os edomitas faziam as suas casas, de modo que elas eram cercadas nas laterais e até mesmo na parte traseira das casas, por causa dessas rochas. E por ser alto e por ser um lugar rochoso, eles achavam que ali eles eram intocáveis. Era uma cidade que jamais encontraria um adversário capaz de destruir as suas moradas. No entanto, Deus deixa claro que o homem é impossível escapar das mãos e do tratamento que ele traçou para fazer com as pessoas. E o texto continua dizendo: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtaria só o que lhes bastasse?
Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados bens de Esaú, como foram esquadrinhados teus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Aqui mostra que, nessa parte do texto, que Obadias expõe que o Senhor avisa que o homem esteja onde ele estiver. Ele nada pode fazer para se esconder da ação divina sobre a sua vida. Se ele onde estiver a morada do homem, Deus pode fazer com que ele saia dela e trate com ele, seja na mais alta montanha ou até mesmo nas estrelas. De lá, o Senhor o derrubará. O Senhor ainda adverte que, com a mesma arrogância e a altivez com que eles se puseram frente a seus irmãos, os israelitas da tribo de Judá, eles seriam tratados. E como foi que eles trataram esse povo? Quando o ladrão vem, ele não leva tudo que existe numa casa. Ele leva umas coisas ou outras. E os edonitas não. Eles levavam tudo, desde pessoas a bens de metais, quanto gado, tudo que ali houvesse. Eles não deixavam nada para trás. E, inclusive, quando existia os vidimadores, que eram as pessoas que plantavam as as agriculturas, eles, quando recolhiam os cachos, eles não ficavam minuciosamente catando, eles iam colhendo. E quando alguma coisa ficava para trás, eles jamais voltavam, porque essa parte que ficava para trás, elas seriam para beneficiar os órfãos, os necessitados e as viúvas, pessoas incapazes de manterem por si próprio o seu alimento e a sua forma de como manter vivo a sua casa. Então, essa sobra dessas colheitas que ficavam para trás era para saciar a necessidade desse povo. E Edom não. Quando eles roubavam tudo, inclusive as colheitas, eles faziam questão de pegar tudo, sem nada deixar para trás. E aqui mostra no texto que o tratamento que recairia sobre Edom, o tratamento enviado por Deus por nações estrangeiras que os enganariam, roubariam tanto as suas riquezas, os bens que eles tinham, quanto destruiriam o povo sobre a face da terra. Não sobraria nada que pudesse ser aproveitado e usado por alguns que sobrevivessem daquele povo, se bem que foi estipulado que não houvesse sobrevivente. E tudo isso foi causado pela própria arrogância do povo no seu agir e no seu coração. E o texto continua: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento no monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que no monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade,
nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Aqui o profeta Obadias expõe que... Desculpa, eu estou desligando uma chamada que entrou. Aqui o profeta Obadias expõe que no julgamento do Senhor, os sábios de Edom, as prosperidades dos moradores e as fortalezas da cidade e os seus habitantes, estes seriam destruídos e massacrados. Ou seja, o monte de Esaú ele encontraria a sua ruína. Tudo isso por causa do orgulho que imperava na cidade, levando o povo a crer que os seus sábios e líderes eram cheios de conhecimento e sabedoria e capazes de tomarem sempre as decisões mais acertadas e traçarem os melhores planos de vida e de guerra. Por isso eles assolavam sempre a descendência do seu irmão Jacó, ou seja, Jerusalém e Judá, alegrando sempre com as calamidades que sobrevinham a estes dois povos, com angústias e aflições sofridas pelo povo israelita, se esquecendo que estes, inclusive, eram sangue de seu sangue, eram irmãos, eram parentes. E as ações que eles mantinham a respeito de Jerusalém e Judá contrariavam de tudo o sentimento que deveria imperar nos corações de nações irmãs, que é de não olhar para o dia do infortúnio do seu irmão, de não regozijar na destruição que viria aos filhos do povo de Judá, e não falar com arrogância com o outro no dia da sua aflição. Ou seja, eles desconsideraram todas as atitudes proibidas por Deus, que também era o de não entrar na porta do povo escolhido pelo Senhor como a menina dos seus olhos no dia que a calamidade o encontrasse, o de não zombar pelos males que afligiam o povo nesse dia, e principalmente de não pegar nenhum dos bens do povo afligido naquele momento em que ele estava sendo tratado no período de calamidade. Porém, os edomitas, além de cometerem e agirem com todas essas formas, eles faziam com que as pessoas não conseguissem escapar, porque aquelas que saíam da cidade desesperadas naquele momento de calamidade para se livrar do mal que vinha sobre elas, os edomitas estavam postos de maneira sorrateira nas encruzilhadas, nas estradas, para pegar aqueles que fugiam. E quando eles não os matavam, eles tinham o prazer de pegar esta pessoa e levar de volta para Jerusalém, para Judá, para que ali elas fossem mortas por aquele povo que estava invadindo a cidade, na sua calamidade. Essa desconsideração com o irmão foi o que mais pesou sobre a vida de Edom. E o outro texto, a parte final, vai falar sobre a restauração e a felicidade que Israel encontrará, embora ela tenha sofrido diversas calamidades. E a diferença de Esaú, que não sofreu nada, mas agora será totalmente exterminada.
E o texto diz: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas o monte de Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú. Os da planície, aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e o campo de Samaria. E Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército do filho de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão a cidade do sul. Salvadores não hão de subir no monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Essa parte aqui do texto, que é a parte final, ela encerra com o profeta Obadias, anunciando ao povo que perto estava o dia em que o Senhor interviria entre as nações para julgar os povos, e a medida de tratamento que recairia sobre cada pessoa seria a mesma medida que ela teve na forma de agir com o outro, ou seja, que imperará aqui a lei da semeadura. E para explicar isso, o profeta utilizou a mensagem que Deus deu sobre o julgamento de Deus sobre Edom como parâmetro das manifestações divinas sobre os povos e as nações. Entretanto, ainda que o povo de Edom, o povo de Esaú que vivia nos montes, esse estivesse sendo no dia do Senhor esmagado pelo julgamento de Deus, neste mesmo dia Israel, aqueles da casa de Jacó, e o povo de Judá, que eram os da casa de José, estes seriam restaurados. Assim, toda a terra seria distribuída de forma que o monte de Sião, Jerusalém e Judá, ele voltaria a ser um lugar de autoridade em Israel, por ser o lugar onde Deus sempre estará entre o seu povo. De uma forma geral, o texto de Obadias, ele apresenta uma mensagem sobre o julgamento de Deus sobre o povo de Edom, nação governada por Esaú, pelo mal cometido aos descendentes de seu irmão Jacó, que era o povo de Israel, o povo de Judá. Mostra que a medida desse julgamento será a forma com que eles trataram o povo separado por Deus. Mostra que o mesmo que Deus de Edom, ele não conseguirá subsistir à força da mão do Deus de Jerusalém e o Deus de Israel e de Judá. Que Edom será tratado com mãos fortes. Resta apenas a ele a sorte de viver a tristeza e as amarguras por aquilo que ele plantou. Que o Senhor te abençoe e fale ao seu coração no dia de hoje. Que as misericórdias do Senhor possam recair sobre a sua vida. Que você possa ter sempre em mente que a medida que somos tratados é a medida com que nós tratamos as outras pessoas. Eu, no dia de hoje, quero pedir desculpa por todas essas vezes que eu tive que levar a mão à câmera, por
por causa de uma ligação insistente de um número desconhecido. Mas eu espero que a mensagem ela tenha ficado gravado no coração de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?